Então, a primeira é assim, ó, eu vigio meus pensamentos, escolho e alimento os que me fortalecem. A responsabilidade da sua vida é só sua. Não importa o governo, não importa quem tá aqui, quem manda, quem é meu chefe, depende de você. É você que tem que dar a resposta para a sua vida, é você que tem que fazer acontecer. 100% da sua vida é sua responsabilidade. Para de reclamar. O que eu posso fazer agora? Faz. Ah, mas não foi bom. Beleza, você deu 100%? Deu. Segue o barco. Agora, dá 100% todo dia. Não é possível, vai acontecer. Cara, não desiste. Sabe, não para. Sabe a diferença do sucesso e do fracasso? Quem tem sucesso e quem tem fracasso. O fracasso é o cara que desiste. O sucesso é o cara que nunca desiste. Porque ele tá tendo fracasso. Chega uma hora, o cara só vai aparecer. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast onde a gente bate um papo sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E hoje é dia de papo, pessoal. Mais um empresário vai ceder aqui tempo, conhecimento. Hoje é dia de mentoria, pessoal. Tenho certeza que daqui desse episódio vai sair muito conhecimento. Então já tenho que pedir uma coisa para você, um presente de Natal antecipado. Mas esse não vai custar nada para você. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha que isso nos ajuda muito. Faz esse conteúdo chegar a mais pessoas. Porque, de novo, eu tenho certeza que hoje vai sair grandes insights, grandes sacadas para vocês, beleza? Vamos de papo então, Fábio. Prazer, muito obrigado de ceder o seu tempo aqui para nós. Se apresenta mais para o pessoal. Ótimo. Então, primeiro, Cláudio, muito obrigado pelo convite. Então, agradecer você aí pela sua iniciativa, pelo estúdio. Então, parabéns por essa iniciativa, que eu sei que isso é muito importante. E não só compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, as nossas experiências, eu acho que é legal a gente dividir isso, porque a gente também aprende com a experiência do outro. Então, primeiro, obrigado por esse momento. Então, me apresentar aqui, meu nome é Fábio Lucchini, eu sou formado em Ciência da Computação, já faz um bom tempo, então eu sempre trabalhei com computação, legal. Sempre trabalhei na área de tecnologia, é a minha paixão, eu sou realmente apaixonado por tecnologia, por conhecimento. Então, eu sou formado em computação e aí eu fiz mestrado na área de engenharia elétrica depois, fiz algumas pós-graduações na área de projetos, na área também ligada à computação, e tenho diversas certificações internacionais por conta dos trabalhos que eu precisei fazer durante a minha carreira. Então, eu tive aí uma carreira grande aí na área comercial, trabalhando com empresas grandes, empresas nacionais, empresas internacionais, e depois eu resolvi empreender. Então aí durante o papo a gente vai contando a história minha, um pouco de quais os passos que eu segui em todo esse caminho. Que legal. Da onde vem essa paixão por tecnologia? Eu não vou perguntar a idade, mas você falou que você já está na área há um bom tempo, né? E talvez de 10 anos para cá a gente vê assim tudo caminhando, tudo pendendo para a tecnologia. Sim. Mas talvez há um pouco mais de tempo atrás não era uma área tão forte assim. Não. De onde surgiu essa paixão e essa decisão por seguir na área? Então é muito legal de você perguntar isso, porque a minha paixão vem desde criança. Então eu sempre fui uma criança curiosa na época. Então eu gostava às vezes eu lembro de pegar brinquedos meus, desmontar, ver como é que funcionava, quando eu não sabia como eu montava depois. Né? Então aquela coisa de você... Então eu sempre fui uma pessoa curiosa. E eu, com relação à idade, eu não tenho nenhum problema, né? Hoje estou com 47 anos. E eu comecei a trabalhar com informática muito cedo. Então, com 11 anos de idade... O meu pai tem uma vidraçaria até hoje, e ele fez um trabalho para um moço, e o moço, na hora de pagar meu pai, falou, olha, eu tenho um computador aqui e tal, né? E ele sabia que eu gostava daquilo, né? Ele falou, vou pegar. Então ele pegou esse computador e trouxe em casa. Então pra você ver, eu tava com 11, 12 anos, mais ou menos. E é engraçado porque eu já tava até fazendo cursos de uma empresa, uma escola que a gente chamava Microcamp. Então eu comecei a fazer curso na Microcamp e comecei... Então eu me apaixonei por aquilo, e eu vejo, eu tenho até um pouco eu olho para a computação como uma coisa assim, um artista. É como se você pegasse uma tela em branco e você pinta alguma coisa. Você pegar um computador e você vai desenhar um código, fazer um programa, é uma coisa da sua cabeça, que vem dali, né? E eu comecei então, meu pai me deu esse computador, e eu comecei ali brincar, estudar, e eu lembro de passar assim algumas noites lendo livros, porque pensa...
tô 47 anos, estamos falando quase que 35 anos atrás, Uhum. 35, 33 anos. Então não tinha internet, né, era tudo em livro, né, então era tudo isso que eu tinha que ir buscando nesse conhecimento. E é engraçado porque aí com 15 anos de idade, 14, eu fui pro colegial, na época tinha técnico em processamento de dados, então fiz técnico em processamento de dados, e aí eu comecei a trabalhar, com 15 anos foi meu primeiro trabalho oficial, Legal. CLT como programador Clipper. Caramba! Então, assim, os mais velhos que vão assistir o vídeo... Vai saber do termo. Assim, ó, termo. esse termo aí já... Uhum. E eu fui programador Clipper numa empresa aqui em Jundiaí, e eu comecei a ir trabalhar com isso. A partir daí, eu só me interessei cada vez mais. Então, fui estudando, aprendendo, trabalhando com outras empresas. E quando eu fui fazer a faculdade, eu cheguei na época da faculdade, eu falei, ó, eu quero computação. Então, eu fui fazer computação. Uhum. E aí, eu fiz ciência da computação. Sim. A partir desse momento, algumas coisas começaram a aparecer na minha vida. Então, eu estava fazendo a faculdade e eu tive a oportunidade de fazer concorrer a uma bolsa de estudo na Unicamp, no Centro de Tecnologia de Inteligência Artificial da Petrobras. Uau. E eu consegui a bolsa lá. E aí comecei a entrar. Então, eu estudava de manhã aqui na faculdade no Anchieta, ia à tarde para a Unicamp estudar e trabalhava lá, né? Então, trabalhava num centro de pesquisa. E aí eu comecei a estudar e cada vez mais me enfiando naquele mundo, e o mundo acadêmico. Tanto é que quando eu terminei a faculdade, eu trabalhava já no laboratório e eu fui trabalhar com um professor. Então ele montou uma empresa de pesquisa, eu fui trabalhar com ele. E aí eu também fui fazer um mestrado em engenharia elétrica. Que legal. Aí né? Sim. E eu comecei a entrar para a área acadêmica. É engraçado porque teve um momento da minha vida bem grande até que eu fiquei na área acadêmica. Uhum. E é engraçado porque a tomada de decisão minha de sair da área acadêmica foi assim, né? Eu fiz o mestrado. Durante o mestrado, a gente trabalhava com muitos projetos, porque a gente trabalhava em laboratórios na Unicamp, e você tinha que ajudar outros projetos, outras pessoas. E muitos dos projetos que a gente fazia, a gente fazia, imprimia, ficava um cartaz bonito ali, um livro, e guardava isso na biblioteca, e não punha em prática. Falei, nossa, o projeto é excelente, umas coisas... E assim, o projeto é praticamente pronto, ele é totalmente funcional, mas ia lá pro guardava armário. no armário. E aí, quando eu terminei meu mestrado, eu consegui uma bolsa de estudo para fazer o doutorado na USP na área do genoma. Na época estava o genoma, então precisava de pessoas que conhecessem computação para trabalhar com biomedicina. E aí eu olhei a bolsa de estudo do doutorado e falei assim, isso não vai dar. Na época eu estava querendo casar, sabe? Aquela coisa de você já... Falei, não vai dar. E aí eu falei, não, vou sair da área acadêmica. E eu já estava até dando aula na faculdade. Então eu já tinha, no Anchieta, eu me formei no Anchieta, e um ano depois eu já voltei na faculdade dando aula. Que legal, que legal. E eu fiquei durante 12 anos, né? Dei aula durante 12 anos da faculdade. Então foi bem legal também essa experiência. Eu lembro do primeiro dia, eu estava com 22 anos de idade, e o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu tremia mais que mas não vara tem como verde. não tremer, não tem como. Eu lembro assim, porque eram classes grandes, e eu tinha acabado de sair daquele espaço, né? Então foi um desafio para mim, ali foi um desafio gigante na minha vida. Imagino. Né? Até porque também, você dentro do mestrado, você deve ter tido professores assim, incríveis, super gabaritados. Aí quando você vai para a sala de aula, não tem como você não se comparar a eles, né? Você tem eles como referência, né? Sim. Aí você fala, nossa, mas e agora? Como é que eu vou dar aula igual os meus professores davam, né? E às vezes conhecimento mesmo. Às vezes, e eu lembro... que muitos alunos testavam, né, a gente, porque eu era muito novo, né, imagina, então... Mas foi uma experiência fantástica, e aí eu decidi de trabalhar, né, então, aí eu fui para São Paulo, e aí eu fui trabalhar. Eu lembro que o meu primeiro trabalho em São Paulo era para ganhar quase que 3 vezes mais do que eu ia ganhar na bolsa de doutorado. E aí, bom, dali para frente eu comecei a trabalhar, e eu comecei a participar de projetos cada vez maiores, e é engraçado porque um pouco da nossa evolução como profissional. A pessoa que trabalha em computação, até mesmo hoje, você vai ver que ela trabalha sentada num equipamento durante 8, 10 horas do dia. É você e aquele equipamento. Então, às vezes, as pessoas colocam aqueles fones de ouvido, fica escutando música e fica ali, ó, focado naquele mundo. E como eu comecei a crescer da empresa, eu comecei a ter alguns tipos de lideranças. Então, olha, eu fui gerenciar uma equipe, fui gerenciar outra equipe, vira um chefe de um determinado departamento e eu vi que eu não percebo, cara, não sei conversar com as pessoas, não sei como liderar essas pessoas. Como é que eu... olha, eu peço ou mando, né? Aquela coisa que você não sabe, né? Os níveis de liderança.
E aí eu tive que começar a me desenvolver. E aí que eu acho que é legal, porque a hora que você se coloca a favor do problema, a hora que você coloca disposto como é que eu posso fazer para resolver? O que está na minha capacidade que eu posso ali colocar para resolver aquele problema? E aí eu comecei a perceber que, opa, eu preciso crescer, eu preciso mudar, então tem coisas que eu não conheço que eu preciso aprender. E foi aí que eu comecei a aprender sobre liderança, como controlar as equipes, projetos, e aí eu fui evoluindo nesse caminho. Porque era uma área, um horizonte completamente diferente dentro daquilo que você estava habituado, né? Sim. A gente fala de tecnologia hoje e, assim, praticamente sem fim. Então, provavelmente você se dedicou à área da tecnologia, não esgotou ela, mas agora você falou, poxa, mas e o lado gestão, e o lado pessoas, né? Porque a maioria das faculdades, elas não te ensinam a empreender e elas também não te ensinam a liderar. Exatamente. Né? E olha que legal que você falou, né? Se você for pensar bem, a gente aprende na faculdade só parte técnica. Uhum. E a gente tem que ter um lado que a gente olha como sendo um lado mais soft skills. Uhum. Né? Como é que eu trabalho sob pressão? Então, nessa época, a gente trabalhava para bancos. E a gente trabalhava na compensação bancária, né? Então, quem é mais novo nem lembra, sabe o que é cheque, né? Agora é só o Pix, né? É só o Pix. Então... Mas tinha cheque ali, né? E a gente virava à noite, às vezes, no banco, trabalhando. Então, você imagina você pegar... Vou pegar um exemplo de São Paulo, um banco. Recebia os carros fortes, recebia os cheques, processava, a gente tinha que processar tudo até meia-noite. Até meia-noite tem que enviar um arquivinho que chamava CEL 605 para o Banco do Brasil. Uhum. Se eu não fizesse esse arquivo, o banco começava a tomar multa. E a compensação do Estado, do Brasil inteiro parada porque você não mandou. Porque quando você manda o cheque para o Banco do Brasil, é a hora que você fala assim, ó, são os cheques que eu estou recebendo. Quais os cheques do Banco do Brasil que vocês receberam? Me dá aqui. É aquela troca. O que eu recebi e o que eu tenho que receber. Então, se você não manda, os outros bancos ficam parados. E a pressão? Então, a pressão. E aí eu não sabia trabalhar com isso. Então, você vê que aí você vai se desenvolvendo em todos esses quesitos. E é legal, porque quando a gente olha para as pessoas, a gente esquece que... É engraçado como no passado aconteceram coisas, criaram pessoas fortes, e a gente se esquece algumas coisas. Uhum. Não sei se você já ouviu falar na Grécia, tem aquele trivium e quadrivium. Uhum. Né? O trivium aqui falando assim do básico, que seria uma oratória, uma parte de lógica, matemática, retórica, de você saber conversar. E depois o quadrivium, que eram coisas um pouco mais avançadas, né? Pensando na astronomia, música. Hoje em dia, se você for pensar bem, eu gosto de chamar que todo mundo na vida, independente da sua profissão, tem que ter 4 grandes coisas. Né? Então, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que ver é inglês. Né? A gente está falando em tecnologia, isso aí é fundamental. Você tem que saber inglês. Se a gente for pensar hoje no futuro, isso é fundamental. Outro ponto que eu acho que é importante é programação. Ah, mas eu não quero ser um programador. Tu não precisa ser programador. Você precisa saber que você vai no micro-ondas, você chega lá, como é que eu programo micro-ondas? Como é que eu faço ali, descongelar uma carne com tantas gramas? Isso é uma programação, você tem que ter uma cabeça de programação. Né? Uma outra coisa que eu acho importante é educação financeira. A gente lida com dinheiro desde quando tem 6, 5 anos. Vai comprar uma bala no mercado. Uhum. Eu tenho que pagar quanto? Eu tenho que receber quanto? Educação financeira. E a quarta, que eu acho mais importante, chama inteligência emocional. Top. Que aí entram essas coisas. Como é que você trabalha com pressão? Como é que você conversa, se comunica? Como é que você consegue passar a sua ideia? Por exemplo, é engraçado que quando a gente é mais técnico, falo por mim, a gente sempre tem uma, assim, o vendedor, o comercial, aquela sim. área. Vendas pra mim hoje é a coisa mais importante do mundo. Sim. Sabe? Porque tudo é vendas. Uhum. Imagina o seguinte, você é criança, você tá com fome, o que você tem que fazer? Você tem que chorar, quer dizer, você se coloca à disposição, falando assim, olhem pra mim. Uhum. Você vai procurar uma namorada, um namorado, o que você vai fazer? Você vai vender a sua melhor parte ou a sua pior parte? A melhor sempre. Então, isso eu acho que é inteligência emocional. Então, por isso que eu chamo do quadrivium, hoje em dia, é esse tipo de coisa. Sim. E a parte técnica? A parte você tem que saber. Sim. É a mesma coisa falar para um médico, você tem que saber operar. Agora, como é que é a relação dele, por exemplo, com o paciente, com as pessoas que estão em volta? Imagina um médico chegar e falar, seu pai vai morrer. Qual a sensibilidade que ele vai ter? Então é aí que eu acho que a inteligência emocional entra bastante. E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo de inteligência emocional, de estudos. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e eu adoro muito conhecimento. Você falava assim,
Qual hoje o seu hobby? É conhecimento. Sim. Eu leio, eu tenho um clube de livro, que a gente faz uma leitura de livro a cada 15 dias. Que legal. Toda terça-feira, às 5h30 da manhã, a gente se reúne, um grupo, então cada um lê um pedaço e discute aquele livro. Cara, que interessante, que Já legal. faz 5 anos, a gente já está com, acho que no 15º livro Que já. legal, legal. Então, assim, é muito legal, mas é uma coisa que eu gosto muito. É conhecimento. Então, quando você começa a estudar esse tipo de coisa, você vê que isso te abre a mente, né? Abre a sua visão para um monte de coisa. Eu gosto de falar, às vezes, que você... É como se a gente estivesse aqui agora e a gente tá correndo no circo. Pá, pá, pá. Aquilo levanta uma poeira. Meu, pra onde eu vou? Não sei. Aí você vai indo. Eu acho que o conhecimento é a hora que você para, você fala, deixa eu levantar a cabeça. Aí quando você levanta a cabeça, fora da poeira, você fala, puta, eu tenho que ir pra lá. Enxergou a direção. Enxergou. Então você abre a sua visão, abre sua mente, abre suas ideias. Eu acho que aí começa então essas coisas. Então, hoje, eu vejo no dia a dia que a gente trabalha, às vezes pessoas extremamente técnicas, extremamente boas, inteligentes. Meu, eu conheço muita gente inteligente, mas do ponto de vista de inteligência emocional, de relação com as pessoas, às vezes muito baixo. Deficitária. E como você falou, né, eu tive bons professores, excelentes profissionais que passaram na minha vida. A grande maioria foram pessoas boas. Então eu olhava para eles e tirava coisas boas. E teve pessoas que passaram na minha vida extremamente ruins, mas ao mesmo tempo foram excelentes para mim. Porque me mostravam coisas e falavam, é assim eu não quero ser. Assim eu não quero para mim. E aí quando você vai filtrando tudo isso durante a sua vida, você vai falar assim, meu, por que eu não posso usar isso ao meu favor? Sim. E a inteligência emocional entrou na minha vida nesse ponto, né? Engraçado que eu já li esses livros desde a faculdade. Mas depois que eu percebi que isso começou a guiar a minha carreira profissional... Aí fez mais sentido ainda, né? Que legal. E isso aqui, esses 4 pontos que você falou, é tão importante da gente reforçar. Eu acredito que nenhum deles é novidade para ninguém, mas como a gente é deficitário disso, né? Assim, eu ouço falar sobre o inglês há muitos e muitos anos, mas assim, se a gente for analisar, 3% do Brasil é fluente no inglês. Exatamente. Se muito, né? A questão do programador, tem até uma quebra de barreira que você deu aí que eu achei muito legal. Eu falei, viu, não, eu não tô falando para você trabalhar com isso, mas quando você vai olhar no micro-ondas, você tá programando, você tá falando a linguagem de programação, né? Educação financeira a gente não precisa nem falar o quão isso é necessário no Brasil, e inteligência emocional, essa questão das soft skills também é tão importante que, assim, às vezes parece clichê, mas não é. A gente fala porque realmente está com muita necessidade disso, né? Pessoas técnicas tem muitas, mas pessoas inteligentes de forma emocional é difícil de encontrar, tá difícil. E é engraçado porque é um mix das coisas. Tecnicamente você tem que fazer. É aquela coisa. Você tem que entregar. Eu preciso fazer um programa de computador, eu tenho que saber a linguagem, eu tenho que saber como que eu relaciono, como é que eu falo com o meu cliente, como é que eu falo com o meu programador, como é que eu falo com o meu chefe. Quer dizer, todo esse tipo de ferramentas tem que estar na sua caixa de ferramentas. Não é só, eu sou excelente programador, eu sou excelente médico, eu sou excelente advogado. Ok. Sim. Não fez mais que sua obrigação. É o mínimo. É o mínimo. Agora daqui pra frente você precisa de mais. Isso. E aí que vai fazer o diferencial, acho que, dos profissionais. Sim. E acho que até nessa questão do precisar de mais, porque hoje, por exemplo, talvez até na sua área, isso tenha uma tendência que eu acho que não é muito boa, que é assim, o tal do home office. Né? O home office é muito legal, ótimo, né? As pessoas têm mais liberdade, conseguem evitar trânsito e tudo mais, mas muita gente acaba se utilizando do home office para justamente não ter que interagir com pessoas. Sim. Não, eu fico em casa, a pessoa me manda demanda, eu faço, entrego, não preciso olhar para chefe, não preciso compartilhar nem nada. Poxa, cara, mas isso é ruim, você vai atrofiando o seu músculo de inteligência emocional. Sim. Então, pensando do lado do trânsito, cara, que legal, que bom que você não precisa pegar 2 horas de trânsito, mas do ponto de vista de inteligência emocional, de sociabilidade, cara, você precisa socializar. Então, por mais que seja ali na sua casa, liga pro seu chefe, né? Compartilha com a sua equipe, continua desenvolvendo isso, porque senão vai dar essa atrofiada e ela é perigosa. Só dando um passinho atrás, me ficou uma curiosidade aqui sobre o seu mestrado, ele foi sobre de engenharia... Elétrica e computação. Legal. Aí a sua dissertação foi sobre o quê? A sua dissertação é a tese? É a tese de mestrado. Foi bem legal de você falar sobre ela, porque na época não existia ainda o Xbox, não existia as tecnologias que tem hoje. Então, a minha tese de mestrado foi para ajudar deficientes
que não tinham movimento dos braços e das mãos, né, tetraplégicos, e eles queriam usar o computador. Então a gente fazia o quê? O movimento da cabeça, transferir isso para o computador. Caramba. Então tinha uma câmera, então a gente pegou um sistema de uma câmera, eu colocava tipo um marcador com uma bolinha aqui na testa da criança na época. Então se a criança mexesse a cabeça, eu mexia o mouse. Uhum. Estamos falando de 25 anos atrás. Que legal. E aí, conforme ele fazia os movimentos, fazia o clique, então a gente fazia que a gente chama de calibração. Então eu desenvolvi todo o sistema que fazia essa captura dessa imagem, o tratamento da imagem, que chamava de visão computacional, e aí fazia aquilo e transferia isso para o sistema. Caramba, que legal, que incrível. Na época a gente ganhou alguns prêmios com essa tese, eu fui apresentar ela em alguns países, foi bem legal. Assim, que legal, parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder, mas se não souber não tem problema, mas você falando justamente da sua tese, eu lembrei do Stephen Hawking, que é alguma coisa parecido ali na essência daquilo que ele usava? Parecido. Que legal. Parecido. Tanto é que o Steve Hawking já eram sistemas mais modernos, mas ele até pegava o movimento ocular, às vezes, dele para fazer algum tipo de trabalho no computador. Isso, porque o computador, ele reprocessava a fala dele, né? Exatamente. Era muito incrível. E a gente também está falando de muito tempo atrás, né? Sim. E agora a gente já está tendo assim, o avanço, que alguns chips vão ser colocados em determinados pontos do cérebro, que aquele pensamento já vai ser transferido pro... Caramba, isso é avanço tecnológico, que legal. Qual foi um dos maiores aprendizados que você teve dentro de sala de aula enquanto professor? Elenca alguns aí para nós. Olha, tem um que eu não esqueço o nome do aluno. Se ele escutar, se ele me ver, ele sabe de quem eu tô falando. Uma vez eu dei uma prova na área de lógica e... todo mundo foi mal, lógica e programação, todo mundo foi mal. E eu cheguei na classe, imagina, 90 alunos, e eu fui lá e falei, bom, vou dar um esporro nos alunos. Agora eu me realizo. Me realizo aqui, vou dar de volta, né? E engraçado que quando eu dei, né, falei, você tem que estudar mais, precisa se esforçar e tal. Beleza, todo mundo saiu da classe, aí chegou um aluno, que era até mais velho, chamava Amilcar. E ele falou assim, pô, Fábio, você deu um esporro, mas eu não gostei. Eu estudei pra caramba, meu. Eu não sei porque eu não sei, sabe? Tem matérias que são mais difíceis, a gente não entende e tal. Falei, mas eu estudei, cara. Não... Aí ele saiu da classe, eu sentei na cadeira e falei assim, você tem razão. Eu dei um esporro em 90 pessoas porque eu queria falar com 3. Caramba. Tinha 3 bagunceiros na classe que me tiravam de sério, sabe? Eu devia ter falado com os 3. E os 3 foram muito maus na prova. Era com eles que eu tenho que falar. E aí, num outro evento depois que aconteceu a mesma coisa, é engraçado que aí eu cheguei e falei, toda a classe pode ir embora, você, fica aí que eu vou conversar. E aí eu fui pontualmente falando. E isso eu trouxe também para a área de trabalho. Então, quando eu tinha equipe, quando eu tinha que falar alguma coisa importante para uma pessoa, às vezes até dar uma orientação, às vezes eu falo, não é assim que faz, né? Tem que fazer desse jeito. Ou às vezes até fazer uma coisa mais eloquente, aquela coisa. Cara, vem cá comigo, sozinho. E então, eu trouxe isso pra minha vida. Então, se eu te falar, dar uma bronca, eu vou te dar reservado. Se eu te der um elogio, vai ser em público. Que legal. Então, isso eu trouxe pra minha vida. Então, foi uma coisa que eu aprendi ali que, olha... Que eu acho que muita gente que tá nos assistindo precisa incorporar isso, porque, de novo, é algo simples, é algo básico ali, mas eu já trabalhei em tantos lugares que, assim, a gente era chamado para as reuniões gerais, tomava ali o esporro, e aí, tipo assim, um olhava pro outro assim e falava, putz, Cláudio, eu não merecia essa bronca, Exatamente. cara. Nossa, eu dei o meu melhor, eu não merecia ouvir isso. E é ruim, né? Porque, assim, às vezes você fere a pessoa, falando na empresa, né? Às vezes ela desanima. Às vezes é aquilo ali que vai fazer ela desanimar da carreira dela, da empresa. E é perigoso. Exatamente. E sabe uma coisa que eu costumo dizer? É o que você falou. Eu não merecia essa bronca. Eu costumo falar para meus filhos muito isso. Você entrou em quadra, ou entrou no seu trabalho, você foi lá e deu 100% de você. Eu estava 100% concentrado, trabalhei, dei 100%. Terminou o jogo, perdi. Terminou o dia do trabalho, mas não consegui entregar. Mas você deu seu 100%? Cara, parabéns. Você fez o máximo que você podia. Porque você não pode... Eu gosto de brincar com meus filhos, que a gente tem chama lá de 101%. Então, todo dia você dá 100% da sua força e tenta melhorar 1% todo dia. Que legal.
E a ideia é justamente essa, de você colocar ali. Então imagine o seguinte, uma pessoa que está ali, empolgada, fez o máximo que ela podia, mas não foi suficiente. Você E às chega vezes lá, acontece. e você vai dar uma bronca, em vez de você colocar ela para cima, você acaba colocando ela para baixo. E é engraçado porque cada um tem um tipo de reação. Tem gente que leva bronca e fala, não, amanhã eu vou provar para ele que ele tá errado. E tem gente que se retrai. Por isso que entra essa parte de você analisar as pessoas, olhar e falar assim, ó, essa pessoa que eu tenho que levar de um jeito, essa de outro. Porque apesar de a gente falar para um montão de gente, no fundo, são pessoas. Eu costumo dizer assim, a gente lida com as empresas. CNPJ. Todo CNPJ por trás tem um CPF. Perfeito. E no fundo, é um CPF falando com outro CPF. É um cliente, é um fornecedor, é um amigo, é um conhecido. São pessoas. Então, se você fala assim, ó, a minha empresa, tá bom, mas é você falando com a empresa do outro, que é outra pessoa. No fundo é isso. Então, essa relação, até você falou do home office. As pessoas, isso é um erro. Porque você falou atrofia. E aí as pessoas começam a ficar com medo, aí começam a ficar com algumas síndromes. Às vezes tem que falar, não, vou encarar o problema. Legal. Vou encarar e vou sair. Eu hoje trabalho boa parte do meu tempo em home office. Né? A nossa empresa, por ser uma empresa de tecnologia, e os meus sócios estão cada um em uma cidade. Legal. Então, a gente praticamente está cada um trabalhando na sua casa, mas a gente trabalha para o Brasil inteiro. E o legal é assim, mas mesmo assim eu estou falando com gente o dia inteiro, às vezes não fisicamente, mas Sim. Né, olhando assim no dia a dia das câmeras, a gente está olhando. Mas essa relação ela tem que existir. Sim, e aí óbvio também que eu percebo isso em você, por mais que você não esteja fisicamente ali, mas outras valências da comunicação você está usando, né? De repente a forma com que a pessoa escreveu, o jeito que ela fala, o tom de voz, você está sempre ali, porque isso é tato de novo, né? Da comunicação, e imagino também que dentro de sala de aula você pegou muito disso, Com né? certeza, e isso é que chama-se respeito. Porque a hora que uma pessoa vem e fala com você de uma forma mais rápida, ela fala de você rapidamente, você vai falar assim, oi, bom dia, como tá? Não é isso que ela tá esperando. E aí eu acho que é a intenção assim, como é que eu leio você? Como é que você tá? Como é que eu posso te respeitar da melhor forma possível? Como é que eu posso fazer o melhor pra você naquele momento? Às vezes você tá precisando tomar um café. Ah, legal, vamos tomar um café, vamos falar de time de futebol. Tem momentos que fala, não, quero ser objetivo, quero isso, acabou. Então, a hora que você começa a prestar atenção nas pessoas, eu acho que você começa a dar atenção. Você deu atenção, você começa a entender, olha, você é um ser humano. Eu tenho problema, você tem problema. Nós temos dias difíceis, você tem dias difíceis. Como é que a gente tá? A hora que você começa a entender essa relação das pessoas, a vida fica muito mais fácil. Porque a hora que eu sei que você tá com um problema, eu falo assim, cara, posso te ajudar. Do mesmo jeito contrário, o dia que eu tiver um problema, eu sei com quem contar. Sim, essa reciprocidade acaba existindo por conta desse bom relacionamento. Você estava falando para nós que você saiu do mundo acadêmico, a decisão foi fácil? O que mais te motivou a sair do mundo acadêmico para ir para o empresarial? Quando eu decidi sair da área acadêmica, foi muito mais por conta de trabalho. Eu saí de uma empresa e fui para uma empresa americana. E por conta da empresa americana, eu comecei a viajar muito. Então eu viajava muito no Brasil no primeiro momento e depois fora do Brasil. Então eu não conseguia mais manter as aulas. Imagina, eu vou viajar, vou faltar semana que vem, faltar outra semana. Então eu consegui aguentar um semestre, no semestre seguinte eu falei, desisti. Tanto é que nessa empresa eu fiquei 11 anos, chamava Kofax, hoje ela tem outro nome, chama Tungsten. É uma empresa americana e por conta dela eu acabei conhecendo o mundo todo, né? Então, graças à empresa, graças a toda a experiência que ela me deu ali dentro, e eu fui crescendo na empresa também, eu cheguei a ser o gerente de toda a parte da América Latina. Então, na época a gente tinha 76 revendedores, então tinha equipes de... E era uma empresa de tecnologia. Empresa de tecnologia. Legal. A gente fazia... Tanto é que é um pouco do que eu trabalho hoje, a minha empresa faz hoje, que é um pouco de automação de processos, usando imagem. Que legal. E aí você estava falando de você começar a ascender algumas posições menos operacionais, agora mais de liderança e tudo mais.
E eu queria que você contasse para nós de alguns desafios, né? Além desse primeiro choque de, caramba, agora eu preciso aprender a me relacionar. O que mais teve de desafio aí? E chega até ser curioso, porque eu conversando com você aqui, eu fico lembrando de outros episódios, né? Com você, o número 45, aí eu fico pensando, caramba, chega a ser recorrente algumas falas, né? Você comentou de que tudo é vendas, tudo é comercial. Eu falei, e não é a primeira vez que falam isso. Vários empreendedores a mesma coisa no sentido de liderança. Eu me vi num momento ali que, cara, agora eu preciso de habilidades de liderança. Como foi para você esse desafio? Então, na verdade foi muito natural, porque como eu tenho uma característica de ser uma pessoa curiosa e eu também, por conta da área de tecnologia, a gente acaba sendo muito autodidata. Uhum. Se você pegar a maioria das pessoas que trabalham em computação, muito do que eles aprendem é vendo YouTube, lendo livros, revistas, é isso. Então você acaba... Então eu comecei tendo essas necessidades, eu fui indo atrás. Então cursos, desde quando eu me formei, eu sempre estou fazendo curso, tô lendo alguma coisa. Então eu fui buscando esse conhecimento que eu não tinha. Então, imagina, um cara técnico falar que vendas é tudo. Por quê? Porque é lógica. Então, se você usar só a lógica na minha cabeça é muito simples. Meu, peraí, vamos ver por que você não está acertando aqui? Uhum. Por que as pessoas não estão fazendo o que você está mandando? Ou por que as pessoas... Olha só, a pessoa fez uma coisa que você mandou, mas ela fez errada. A culpa é de quem? A culpa é sua. Você comunicou de forma errada. Uhum. Não, mas a pessoa entendeu. Quantas vezes, em alguns momentos, eu já fiz assim? Numa reunião, eu passava a tarefa. Só, por favor, me explica o que eu acabei de falar. Ah, que legal. Quando a pessoa começava a falar, eu não falei nada disso, cara. Onde você tava quando eu falei isso, né? Só que aí que tá, é a visão de mundo dela, né? Sim. E a visão de mundo dela fala assim, não falei isso. Tem até um vídeo na internet que outro dia eu vi assim, a pessoa fecha o olho e fala assim, só se jogar que a gente vai te segurar você. E ela assim, todo mundo tá atrás dela. Ela se joga pra frente. Pronto. Você, sabe, mas o comando não foi claro. Não foi claro. Então, o erro da comunicação às vezes é meu, eu não passei a atividade corretamente, não passei a atividade, né? Então, eu percebi que esse tipo de técnicas, coisas simples, a gente vai aplicando no dia a dia e isso vai trazendo muito resultado. Porque você começa a ser mais assertivo. Uhum. Então, na hora que você vai passar uma atividade, você passa ela com mais detalhes. E aí você começa... Importante também de você não pegar muita carga para você, né? Então, como é que você consegue crescer? Eu tenho 2 braços, eu consigo fazer até um X. Para eu fazer 10X, eu preciso de mais gente. Uhum. Então, às vezes, aquela parte de você estar na visão estratégica, visão tática, como é que eu consigo organizar o meu trabalho para que isso aí seja atingido? Então, quando eu comecei a ter essas posições maiores, imagina o seguinte, a gente na época tinha 76 revendedores em toda a América Latina. Como é que a gente gerencia tudo isso? Quer dizer, tem pessoas ali envolvidas por trás. Então, como é que a gente consegue passar trabalho, vendas, acompanhar todos as vezes? Não dá. Você tem que ter pessoas que você confie, coloque em posições corretas, tenha o treinamento correto e ele fala, trabalha aqui, faz assim, faz assado. E aí você começa então a organizar isso de uma forma... É uma grande orquestra, se for pensar exatamente. Bem. E é legal, porque você falando, achei tão interessante isso, que de novo você se julgou como técnico, falou, cara, eu sou uma pessoa técnica, linguagem de programação ali, mas você utilizava disso para entender ou para aplicar na comunicação, né? Então, do tipo assim, ó, se eu falar isso, o que ele vai entender? E se ele entender isso? Literalmente, acho que na sua cabeça você vai fazer no escopo. Fluxograma ali. Fluxograma, achei muito legal, muito interessante isso. E facilitou. E é legal porque essa parte da gente ser autodidata e ler muito. Eu li vários livros. Eu li um livro agora, do Rei Dalio, né, o Princípios, e ele fala uma coisa ali que é fundamental. Tem que ter uma mente aberta. O Rei Dalio tem um exemplo no livro que ele passou 10 anos da vida dele e ele quebrou a empresa. Imagina, o cara hoje tem 500 bilhões de dólares, não sei se é 500, eu sei, ele tá na Forbes, os 500 caras mais ricos do mundo. Cara, como é que o cara chegou ali? O que ele fez? E você vê que de 30 anos desse patrimônio dele, 8 anos ali, ele quebrou a empresa. Ele saiu de uma empresa lucrativa para uma empresa do zero, devendo $4 mil, quem emprestou para ele foi o pai dele. Pera, o que esse cara fez? O que aconteceu? E ele coloca no livro, mente aberta. É de você ter se adaptar. Cara, eu não sei isso. Aí ele começou a ver que ele tira orgulho de lado. Eu não sei tudo. Eu preciso de pessoas ali que me ajudem, que me, troquem opinião, porque é exatamente isso. Então, a hora que a gente começa a entender, e aí por isso que eu gosto de usar a lógica. Olha o caminho que o cara fez. Sucesso.
vou fazer diferente? Por quê, né? Não faz sentido. E aí eu comecei a ver, então, que quando a gente aplica isso no nosso dia a dia, e não é só na empresa, é na sua vida como um todo. Como é que você faz para sua alimentação? Como é que você faz seus esportes, sua família, seus filhos, sua esposa? Às vezes você fala assim, não dá pra gente... Será que eu tô fazendo certo? E a hora que você começa a fazer essas perguntas, você começa... Opa, eu acho que eu posso estar errado. Uhum. E a hora de você falar assim, eu acho que eu posso estar errado, vamos rever? Uhum. E a hora que você rever, você começa a encontrar problema, aí você vê, ó, pô, aquele passo que eu dei não foi legal, aquilo que eu fiz não saiu certo. E aí você começa a ver que... A hora que você começa então a ter essa mente aberta de você poder se adaptar ao mundo, aonde você está, sua vida se transforma, porque não tem mais assim, eu sou o dono da verdade. Pelo contrário, eu não conheço. O Sócrates falava, quanto ele mais sabia, menos ele falou, cara, quanto mais eu sei, menos eu sei. Uhum. Porque você começa a ver tanta coisa, então, às vezes, é importante, às vezes, você se colocar numa posição de aprendiz, falar, o que eu tenho para aprender aqui? E a hora que você chega num lugar que você fala assim, ó, aqui eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, é hora de mudar de lugar. Uhum. É hora de mudar de mesa, ou de sim. empresa. E é engraçado que na minha carreira trabalhando em empresas, todos os momentos da minha tomada de decisão, assim, cara, eu preciso sair daqui. Porque eu chegava e falei assim, eu sei tudo aqui. Eu sabia fazer tudo. Não, agora eu preciso fazer uma coisa diferente. Uhum. E eu preciso de um desafio diferente. E aí eu falo, não, agora eu vou para tal lugar, e aí eu vou para tal lugar. Então, tanto é que a virada de chave para eu virar empreendedor, eu não gosto da palavra empreendedor nesse sentido. Para virar empresário, vamos colocar assim. Virar empresário. Porque para mim, empreendedor, todo mundo é empreendedor. Na verdade, não é empreendedor, é uma mentalidade empreendedora, é uma atitude empreendedora. Boa. Eu sou empreendedor desde quando eu me entendo por gente. Quando eu estava lá na atividade da escola, que eu precisava fazer um trabalho, eu vou usar tesoura, eu vou usar isso. Não, vou fazer tal coisa, vou fazer isso aqui diferente. Porque vai... Aquilo é uma atividade empreendedora. Quando você desmontava os equipamentos lá, que você não conseguia montar de volta, mas era um empreendimento aquilo. É um empreendimento, e é uma atitude empreendedora. Por exemplo, estou numa empresa, eu faço um processo todo dia, o mesmo processo. Aí eu falo, pô, tem como eu automatizar? Tem como eu melhorar? Tem como eu fazer ele mais barato? Tem como fazer ele com menos erros? Na hora que eu estou fazendo isso, eu estou colocando uma atitude empreendedora numa atividade que eu estou fazendo. Uhum. Então, às vezes eu escuto, né? Tem que ter um intraempreendedorismo. Não, eu acho que é muito mais da pessoa. É uma atitude empreendedora, uma atitude de você poder fazer melhor. Sim. Como é que eu posso fazer melhor aqui? Ó? Como é que olha, tô aqui num trabalho. Aconteceu, nossa, quantas vezes eu já vi isso na minha vida? A pessoa tá lá de 5, 10 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. Como é que aguenta, né? Primeiro. Mas é que tá, né? O ser humano é tão espetacular que ele se acostuma. Uhum. E assim, ó, ele se acostuma porque, em contrapartida, ele tá recebendo um salário e tá pagando alguma coisa. Às vezes a pessoa não tem condição. E é engraçado porque o conhecimento vai te dando essa visão, né? Uhum. Quando a pessoa às vezes não tem tanto conhecimento, ela fala, aqui é meu mundo. Né? Eu costumo dizer que o conhecimento é a cerca. Então eu imagino o seguinte, ó, eu vou até a cerca, até o meu conhecimento. Aí quando você olha por cima da cerca, você fala assim, cara, o pasto vai até lá longe. Tem outra coisa além da cerca. E aí eu gosto de pegar esse conhecimento para mim, é como se eu levantasse a cerca e falasse, deixa eu esticar um pouquinho ela. Legal, aí você estica a cerca e fala assim, ó, fui mais longe. E aí você vai dando os passos maiores. Por isso que eu gosto do empreendedorismo, da atitude empreendedora. Uhum. Eu tô em casa, tô lavando louça. Como é que eu posso fazer isso aqui mais rápido? Sim. Como é que eu posso fazer isso aqui de uma maneira que não quebre tanto copo? É isso. E aí, pensando assim na minha carreira, então eu fui tendo sempre querendo fazer algo diferente. Uhum. Até que chegou um ponto, eu falei, não, agora eu quero montar o minha empresa, Uhum. eu quero trabalhar agora com o que eu sei e tal. E foi aí o momento da virada, né? Sim, legal. E eu vejo muito que, assim, para mim o segredo estão nas perguntas, né? E o empreendedor tem muito disso, né? O tempo todo você tá falando, como é que eu faço isso mais rápido? Como é que eu faço mais barato? Como é que eu faço como? A atitude empreendedora tá nesse questionamento, né? Você sabe que tem uma história de Sócrates, né, aqui lá na Grécia, que chegaram, o pessoal falou assim, ó, quem é o cara mais inteligente aqui? Aí ia perguntar para uma pessoa, falava, esse é o Sócrates. Aí perguntava para outra pessoa, ó, tem um cara inteligente? Tem, é o Sócrates. Aí chegaram pro Sócrates, você é o cara mais inteligente aqui da Grécia. Falou, não, impossível, né?
eu só sei que nada sei, aquela coisa. Aham. Falei, não é possível. Falei, mas por que o pessoal... Por que você acha que o pessoal acha que você é o mais inteligente? Cara, a única diferença de mim e deles é que eu faço perguntas. Olha que legal. Que legal. Então, assim, fazer perguntas é uma forma de você encontrar respostas. Uhum. E o Einstein, até tem uma passagem do Einstein, né, que ele fala, se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, ele ficaria 55 minutos definindo a pergunta. Olha que legal. A pergunta certa era o que ia... A pergunta certa, a resposta é Que legal, consequência. que interessante. Antes da gente chegar na sua empresa de fato, uma curiosidade que me veio, você falou que conheceu o mundo inteiro, conheceu muitos países, liderou pessoas em várias partes da América. O que você pegou e identificou de repente aí de cultura, de coisas desses países aí que você se admirou e talvez até incorporou no seu jogo, vamos colocar assim? Olha, eu tenho muita admiração pelo povo americano, né? Eles são pessoas assim, fantásticas e assim, tem lados positivos e negativos. Uhum. Se você pegar outras culturas, uma cultura que eu me apaixonei muito foi Colômbia. Uma população assim, extremamente assim, calorosa, receptiva, né? Eu lembro de chegar lá na primeira vez que eu fui para lá e eles chamavam assim, Dom Fábio. Eu falei, pô, Dom Fábio, sou tão importante assim. Aí eu percebi que é uma forma de um senhor Fábio. Sim, que legal, sabe? legal. Então, é tão gostoso você ver assim, a cultura de cada um, né? Tanto é que um dos projetos grandes que eu fiz na Colômbia, a gente fez as eleições 2016, o sistema de captura das imagens dos processos de eleições da Colômbia foi eu que montei. Que legal. Tanto é que no dia das eleições a gente ficou lá, né? Nesse dia até eu estava nos Estados Unidos, não estava na Colômbia, e a gente chamava de bola de prata, porque era um tiro. Uhum. Que a Colômbia, as eleições aconteciam num dia, a gente capturava os documentos e no dia seguinte tinha que dar o resultado. Nossa. Se não desse, acabou. A gente... O pessoal da Colômbia gosta de você ou não, por causa do resultado dessa eleição aí? Não, nem sabe que eu existo. Eu fico por trás ali, né? Mexendo nos sistemas, mas foi bem legal. Então, assim, pegando do americano, o que eu gosto muito do americano é a objetividade dele. Ele é muito objetivo. E não tem, assim... As nossas diferenças, por exemplo, comerciais, são comerciais, não são pessoais. Uhum. Ele não leva pro pessoal. E ele é muito... Tá escrito no livro? Eu tenho que fazer tal coisa? Não quebra a regra. Olha, o meu desconto é de 10%. Pô, você consegue fazer? Se fizer 12, eu fecho. Puta, infelizmente, vamos fechar. Pô, mas é 12? Não, tá aqui, ó, descrito 10%. Então ele segue a cartilha. Ao mesmo tempo, isso também limita a criatividade. Uhum. Porque ele fica numa caixinha ali preso, ele faz aquilo todo dia daquela mesma forma. Agora, não dá pra falar assim, isso não funciona. Pô, olha... É só olhar os resultados. Quem é os Estados Unidos hoje, né? Então, assim, nós estamos milhares de anos-luz atrás deles, em tudo. Agora, isso faz ao mesmo tempo, eles não são uma pessoa tão amorosa como a gente, pelo menos é o que eu sinto, sabe? De abraçar, de querer o bem das pessoas. Você vai fazer um churrasco nos Estados Unidos, você chega aqui às 8 da noite, 10, 11 horas da noite, tem que ir embora. Deu horário, tchau. Acabou. Então, isso é objetividade. Mas, ao mesmo tempo, o que eu gosto de dizer é colocar numa balança. É um equilíbrio. O que isso traz de bom e o que também traz de ruim e colocar no equilíbrio. E aí eu posso pegar um gancho do meu avô. O meu avô, ele era eletricista. E ele, excelente eletricista. Mas ele não tinha nenhum estudo. Zero estudo. Ele não sabia, olha, o que é uma resistência, como é que faz uma outra forma de resistência. Ele não sabia. Mas ele sabia todos os fios, tudo. E aí eu pensava na época assim, imagine meu avô com conhecimento. Então é aquele equilíbrio. Nenhum lado, o cara é fantástico, mas nunca estudou. Ok. E com conhecimento. Então, às vezes, equilíbrio. Então, esses países que a gente passou, que nem você pega Portugal. Portugal também é um país que eu tenho muito contato hoje. E é um país extremamente próximo a nós. Mas eles são muito assim, literais. Né? Espera aqui até todo mundo ir embora. O cara espera até todo mundo ir embora mesmo. Sabe? Nem questiona. Nem questiona. Né? Então é engraçado, mas são culturas que você vai vendo. Sim. E no fundo, todo mundo é ser humano. Todo mundo tem sentimento. Todo mundo, sabe, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer chegar em casa e ter uma, sabe, tranquilidade. No fundo é isso. Muda às vezes uma cultura, muda às vezes como que você lida com as coisas, como que você leva o trabalho, às vezes como é que você faz no dia a dia a relação sua com a família, com as pessoas. Mas no fundo,
A gente quer se dar bem. Legal, legal. E aí, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta polêmica agora. Agora eu vou entrar em polêmica. Por conta desses muitos países que você teve contato, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Brasil, cara, porque eu gosto demais do nosso país, reconheço que tem muita coisa para melhorar, mas às vezes as pessoas desanimam tanto com o Brasil e é o lugar que, poxa, a gente está aqui agora, é aqui que a gente vai criar oportunidade, né? Exatamente. Qual é a sua visão sobre o Brasil, o povo brasileiro, o empreendedorismo brasileiro? Olha, excelente pergunta, porque quando a gente olha para o Brasil, todo mundo fala, o Brasil é um lugar que vai dar certo, o Brasil é um país espetacular. Não tenho a menor dúvida. A gente tem... Olha, eu começo a pensar, você pega assim, Japão. Japão tem as 2 bombas nucleares, né? Hiroshima e Nagasaki. O país é destruído moralmente, fisicamente, tudo. Cara, se reerguem, se juntam e crescem. O Brasil não teve guerra, não teve brigas, não teve uma guerra civil, nada. A gente tem recursos naturais, tem pessoas... Pô, se a pessoa não quiser trabalhar, ela vai na praia, ela vive tomando água de coco e... Então o Brasil tem tudo. Até tem um ganhador de Nobel Medicina que ele falou que ele veio no Brasil, ele estava no prédio, e ele estava olhando a praia. O pessoal olhou para ele lá, ficou um tempão olhando. Pô, você gostou da praia? Ele falou, não. Falei, como assim não gostou da praia? Falei, não. Eu falei assim, aí ele ficou pensando, se eu fosse brasileiro, eu nunca ganharia prêmio Nobel. Nossa. Porque não ia querer estar aqui trabalhando, eu queria estar lá ó, na praia, eu queria estar lá embaixo. Sim, sim. Entendeu? O nosso país é fantástico. E eu acho assim, o Brasil... tem de melhor são os brasileiros e tem de pior também os brasileiros. Então a gente às vezes tem que colocar, às vezes tem que colocar a bunda na cadeira, estudar, trabalhar, fazer o que tem que ser feito. E a gente às vezes vai deixando pra lá. Porque como a gente tem tantas facilidades, a gente vai sempre meio que empurrando com a barriga. E eu gosto de dizer o seguinte, a responsabilidade da sua vida é só sua. Não importa o governo, não importa quem tá aqui, quem manda, quem é meu chefe. Depende de você. É você que tem que dar a resposta para sua vida. É você que tem que fazer acontecer. 100% da sua vida é sua responsabilidade. Quantas vezes eu não vi pessoas assim, ai, tá difícil arrumar emprego. Você tá fazendo algum curso? Não. Ah, tá ruim emprego por conta de A ou B, presidente. Tá, mas o que ele tem a ver? Você tá mandando currículo? Você tá procurando? Nem isso faz. Então, às vezes, a gente fica reclamando. E aí, ó, do brasileiro, que eu acho que é a reclamação. Para mim, o reclamar é uma coisa que o brasileiro faz muito. Eu também me coloco, tá? Eu também reclamo pra caramba, não vou falar que é diferente. Mas quando a gente olha da palavra reclamação, reclamar chama clamar 2 vezes. Quando eu reclamo, eu tô aqui, ó, aquilo que eu tô falando mal, eu tô como se eu estivesse pedindo 2 vezes pra mim. Então, às vezes, o que eu gosto de dizer é o seguinte, para de reclamar, o que eu posso fazer agora? Faz. Ah, mas não foi bom. Beleza, você deu 100%? Deu. Segue o barco. Agora, dá 100% todo dia. Não é possível, vai acontecer. Vamos pegar o exemplo do seu canal. Qual a entrevista? 45? 45. Meu, isso é fantástico. Em 45 edições, quanto você não aprendeu, quanto você caminhou? Você imagina isso aqui, ó, olha só o ganho que você está tendo. E você o que está fazendo? Persistente. É difícil? Pô, pra caramba. Pra você tem um desgaste, mas você continua. E é isso que eu acho que os brasileiros falta. Cara, não desiste. Sabe, não para. Sabe a diferença do sucesso e do fracasso? Quem tem sucesso e quem tem fracasso. O fracasso é o cara que desiste. Sucesso é o cara que nunca desiste. Porque ele tá tendo fracasso. Chega uma hora, o cara, o sucesso vai aparecer. E aparece. Agora, não, fica ali, minha vida tá ruim, sei o quê, tô ganhando pouco. Tá ganhando pouco? Você tá procurando outro emprego? Você tá procurando coisa pra fazer? Pô, eu lembro que durante a minha vida, eu sempre tive trabalhos paralelos, fazendo essas. Eu fui revisor técnico de livro. Então o livro saía aqui no Brasil, eu fazia revisão técnica. Eu ganhava uma puta grana fazendo isso. Só que dava um puta no trabalho também. Com certeza. Né? Eu fazia programa por fora, garoto de programação, né? Sim, programa em computador, hein? Eu fazia... E aí, isso, sabe, você vai pegando outros trabalhos, dando aula. Por quê? Porque eu preciso ganhar mais. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Então, a hora que você começa... Para de reclamar e começa a produzir, trabalhar, a sua vida vai se transformar. Sim. Agora,
Vai ser do dia pra noite? É difícil, não vai ser. E aí acho que os brasileiros começam, faz um pouquinho, desiste, sabe? E aí tem um ponto que a gente, da nossa juventude hoje. Existem muitas distrações. Você olha no Instagram, os vídeos são fantásticos, as dancinhas, cara, aquilo é legal. Aí você tem jogo de computador, que é um negócio impressionante. Endorfina pura aquilo ali. Então você entra naquele mundo, e aí você fala assim, peraí, eu vou sofrer aqui, eu posso ficar aqui tranquilo vendo uma série? Vou ver uma série. Tudo bem, mas lembra, de novo, volto pra quando eu começo, é balanço, é equilíbrio. Eu também gosto de assistir série, também gosto. Eu não jogo com mais videogame, faz muito tempo que eu não jogo mais, mas eu joguei muito. Balança. Eu tô jogando muito, então vamos parar um pouquinho de jogar e vamos trabalhar mais, ou vamos estudar mais, e vamos começar. E é sempre uma plantação. Eu gosto muito de. Você vê que eu sempre faço comparação. É uma semente. Você planta uma semente. Se você largar ela lá, pode até nascer, mas a chance pode ser difícil. Agora, você planta semente, você aduba, você rega, você cuida, as pragas não vão vir. O que vai acontecer? Vai começar a crescer. Vai começar a crescer. Daqui 1, 2 anos, ela vai ficar uma árvore maior. Daqui 5 anos, ela vai dar um fruto. Aí aquele fruto que ela deu, pode dar um montão de semente. E aí, de 10, 15 anos, você fala assim, nossa, transformei minha vida. O cara ficou milionário. Só que você... Olha o backstage do cara. Olha a caminhada. E as pessoas não olham. Sim. Então olha aquilo assim, o cara... E é sempre, né? Quando o cara se dá bem, o cara roubou, certeza. O cara é traficante, o cara não sei o quê. É construção, é trabalho. E é trabalho simples, diário. E por isso que é legal quando você fala isso aí, porque eu também me coloco nessa posição. O brasileiro, eu sou assim também. E eu fico brigando comigo mesmo para que a gente possa combater, porque... Com certeza. E você vê, legal o americano. O americano tem uma frase que eu adoro, né? O brasileiro fala assim, você vai fazer? Eu vou tentar. O americano fala assim, possível. O americano fala assim, I will do my best. Ele não é assim, eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor. Mas não deu certo. Eu vou fazer o meu melhor. E não é só, isso que eu fico impressionado com o americano também, porque aqui o brasileiro, uma outra frase que a gente usa, na medida do possível. Essa frase me dá um estalo, que eu falo, mas que medida que é essa? Eu fico meio preocupado, né? Porque se é uma medida desse tamanho, na medida do possível. E o americano, quando ele fala, eu vou fazer o meu melhor, não é só a fala, não é só o jeito de falar que muda, não, é atitude. É assim, ele realmente vai dar 100% de si. E olha que legal a palavra que você falou, é atitude. E quem comanda você são palavras. Os nossos pensamentos são express... A gente expressa o nosso pensamento através de palavras. Então é como se fosse uma retroalimentação. Eu falo e me retroalimento. Agora quando você fala assim, eu vou tentar. Tentei um pouquinho, aí eu vou pra série. Tentei um pouquinho, vou pro Instagram. Não. O americano fala assim, vou fazer o meu melhor. Sim. Meu melhor não é isso ainda, vou fazer mais. É a intencionalidade dele, né? Que legal, isso é muito, muito bacana. Falando agora sobre o seu empreendimento, tomou a decisão de não, agora eu preciso ter a minha empresa, eu preciso ter o meu negócio, colocar 100% das minhas ideias em práticas ali. Como que foi essa nova barreira rompida aí? Como que você começou? Então, é engraçado porque em 2019, eu estava como gerente de uma empresa em Belo Horizonte. E aí eu decidi, falei, daqui para frente eu vou seguir o meu caminho. E aí eu comecei a ver a possibilidade, falei, então, dia 31 de dezembro, dia 30, eu pedi a demissão dessa empresa, falei, vou empreender. Bom, começo de 2020, comecei como consultor independente, comecei a ver algumas empresas e tal. E aí começou a pandemia. Aí toda aquela minha ideia que eu tinha praticamente foi por água abaixo. Então, nesse momento, eu acabei olhando algumas possibilidades e aí uma empresa de Portugal me chamou e falou, Fábio, você não quer dar uma força aqui? Falei, tá bom. Conheci ali o dono da empresa e tal, e comecei a trabalhar, e aí, 6 meses depois, eu voltei a ser CTO da empresa. Então, voltei a ter um cargo novamente executivo, novamente... E a empresa é uma empresa muito grande, então tinha alguns grupos de trabalhando em vários países. E eu comecei a liderar essa empresa. Falei, não, passou uns 2 anos. Falei, não sei, 2 anos. Foi da pandemia. A empresa também foi uma empresa muito bacana, que manteve todo mundo dentro, sabe? Reduziu os salários, mas conseguiu manter todo mundo. Porque a gente vivia de projetos, e os projetos pararam, acabou. Né? E aí, nesse momento, aí
a gente se organizou. Aí passaram uns 2 anos mais ou menos, eu falei, não, eu preciso voltar ao que eu queria. Então eu quero empreender, quero realmente montar minha empresa. E aí eu montei novamente, aí eu saí de lá, eu continuei ainda fazendo alguns trabalhos para eles, mas eu comecei a minha empresa como consultoria. Então eu comecei a pegar algumas empresas, fazer, e eu comecei a perceber que eu sozinho não ia dar conta, porque eu tava falando, vou fazer consultoria, o que eu sei e tal. E aí eu comecei a ficar sobrecarregado, porque eu comecei a ter muito trabalho. Sim. E você sozinho não ia conseguir escalar, Não. principalmente no ramo de consultoria, né? Aí eu comecei a já pensar em possibilidade de ter algumas pessoas. E aí, nesse meio tempo, um amigo meu que trabalhou comigo, ele já tinha montado uma empresa, que é a Fluxflow. Falou, Fábio, a gente montou a empresa e a gente tá crescendo e eu tô querendo que você venha trabalhar com a gente. Só que eu não quero que você trabalhe, eu quero que você seja sócio nosso. Você Legal. topa? Falei, putz, cara, topa. E aí eu entrei na Fluxflow como sócio. A Fluxflow hoje é uma empresa de automação de processos, então a gente automatiza processos de empresa. Então imagina assim, alguns bancos que tinham 100 pessoas, olha que é um dado real, né? Eu posso não falar o banco, mas 100 pessoas trabalhando para fazer empréstimo para pessoas de baixa renda, com Bolsa Família. Então imagina, a pessoa recebe Bolsa Família e pede empréstimo de 2, 3 mil reais para pagar uma conta de água, de luz, porque está atrasado, e aquele pagamento a pessoa vai pagar em 24, 36 vezes. Tinham 15 mil pedidos por dia. Nossa. De pessoas nessa condição. E 100 pessoas trabalhando numa esteira dessa. Então a gente vai numa esteira dessa, o que a gente faz do ponto de vista de automação de processo? Eu olho para a esteira, vejo aonde ali consigo ganhar produtividade com tecnologia, então usando sistemas. E aí, por exemplo, a pessoa que faz uma atividade que ela leva 5 minutos, quando eu automatizo, por exemplo, fazer um reconhecimento automático de imagem, uma consulta direta, que chama de robotização, né, RPA, em alguns sistemas eu consigo de 5 minutos cair para 3 minutos. Uau. Só que 3 minutos multiplicado por tanto que você faz em número de pessoas, então de 100 pessoas eu não preciso mais de 100, eu preciso de 40, 30. Então a gente automatiza esses processos. Sim. E aí a gente começou a trabalhar, então a gente está já no 2º ano lá na empresa, que eu estou junto com a empresa tem 3 anos, e a gente já conseguiu trabalhar em grandes bancos. Então hoje a gente já está em grandes bancos trabalhando lá dentro, em grandes empresas. Então a gente está desenvolvendo sistemas. O nicho de vocês é banco ou não? Não, é qualquer... geral. A gente tem algumas empresas em outros segmentos também, grandes empresas, e a gente vende licenças. Então o que a gente fez de forte foi parcerias internacionais. Então como eu já conhecia muitas empresas fora do país, a gente se uniu, cada um desses, são mais 2 sócios, estão junto com a gente, e eles conhecem coisas. Então, por exemplo, empresas em alguns lugares. E essas empresas falam assim, vamos fazer uma parceria com eles. Então, a nossa empresa hoje tem parceria com a Kodak, tem uma parceria também com a AB, com a Kofax, que agora chama Tungsten, Microsoft, Google, outras empresas chamadas Stabase, uma empresa agora de tratamento de fraude documental, né? Então, verificar se o documento é fraudado ou não. Então, uma empresa de Palo Alto também nos Estados Unidos. Então, a gente veio... Então, o que a gente faz? A gente pega o que é de melhor no mundo, do ponto de vista de tecnologia, analisa e fala, essas são as melhores empresas do mundo hoje desses segmentos. Então, a gente trabalha com elas. Então, a gente monta um processo, a gente monta com o melhor que tem hoje. Que legal. E principalmente usando inteligência artificial hoje. Né? 2 perguntas em uma aqui. Você falou um dado interessante que de alguns anos para cá acho que ninguém conseguiu responder ainda de fato, mas aquela preocupação que as pessoas têm de perder o lugar para robô, para tecnologia, né? Você até mencionou assim, esse ganho de produtividade, então de 100 pessoas talvez eu não precise mais, 40 já é o suficiente e tal. Você já enfrentou muito disso assim no dia a dia do seu trabalho, do tipo, aquele cara ali vai fazer algo que vai tirar meu emprego, e como que você vê as pessoas se preparando de fato para esse avanço, para essa tendência tecnológica? Perfeito. Essa pergunta é excelente porque tá tudo ligado hoje. Não tem a menor dúvida que a inteligência artificial vai mudar o mundo. Já está mudando e vai mudar cada vez mais. Todos os trabalhos vão ser afetados com a inteligência artificial. O Harari, que escreveu o Homo Deus, do livro, ele fala o seguinte, que se a gente não tomar cuidado, vai ter uma massa de inúteis no futuro. Justamente por isso. Então você fala assim, eu sou um médico, a minha inteligência artificial não vai me afetar. Muito pelo contrário. Olha só que interessante isso aí. Imagina você vai no SUS hoje, você vai no médico, senta ali na frente e fala assim, o que você tem? Tô com dor de cabeça, tô vomitando. Ele te olha e fala, toma isso aqui, ó. Ele nem botou a mão em você, nem olhou direito. Agora, imagina um robô. Você chega lá no médico, o robô fala assim, enfia a mão aqui. Você enfia a mão, ele espeta você, já tira o sangue,
mede a pressão, vê a temperatura. Em questão de segundos, ele olha o conhecimento médico do mundo inteiro, dos últimos 2000 anos, fala, ó, você tá com isso, seu reflexo. Olha a diferença. Uhum. E aí que tá. Qual vai ser o médico bom? O médico que sabe ser médico, que tem um relacionamento bom com as pessoas. Olha a inteligência emocional, de novo voltando aqui no nosso papo. É o médico que sabe mexer com esse tipo de tecnologia, é o engenheiro hospitalar hoje que está... E essas são as profissões novas que estão acontecendo. Que legal. Então, o que eu vejo hoje das pessoas? As pessoas que não se adaptarem, né? Até o Darwin falava isso, né? Na natureza não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta. Perfeito. Né? Nem o mais inteligente. Então, assim, o que a gente tem que ver hoje? É se adaptar. A minha profissão vai diminuir? Claro. Porque você vai ter hoje, pega um chat GPT, manda ele fazer um programa, ele faz o programa. Você pega aquele programa, copia e cola, sai funcionando. Uhum. O que vai acontecer? Vai diminuir opções. Se eu tenho hoje 100 vagas de trabalho, pode ser que eu tenha 30, posso ter 20. Vai diminuir com toda certeza. O Fórum Mundial Econômico fala que as profissões do futuro, 2025 até 2030, das 10 delas, 9 são ligadas à TI. Caramba. É ciência de dados, inteligência artificial, programação de jogos, até piloto de drone tá lá. Então você vê que olha só, hoje você tem youtuber, você tem instagrammer, né? Essas são as de hoje. São as de hoje. Então o que acontece? O que eu acho que as pessoas têm que olhar? Tem que olhar para a profissão que ela escolheu e falar como é que eu encaixo a tecnologia. Lembra que eu falei de você saber programar? É porque você... Como é que eu encaixo tecnologia no meu negócio, na minha vida, no meu empreendimento? Eu vou encaixar assim. Eu sou um advogado. Vai estudar IA. Vai usar inteligência artificial. Vai usar como é que você consegue usar isso para automatizar, ganhar mais processo. É só texto. É uma área absurdamente burocrática. Então o ganho que ele vai ter é impressionante. Agora, vai ter espaço o cara que vai se colocar, vai ter que aprender. De novo, ele vai ter que aprender, voltar a estudar, voltar a ter todo aquele trabalho como se fosse um recém-formado. Sim. E aí que é o legal. O legal aí eu vou pegar o lado mais poético da computação. O que eu aprendi na faculdade, eu não uso mais nada. Sério? Claro, porque são linguagem de programação antiga. Todo ano tem linguagem nova. Agora a gente está falando de uma linguagem, aí está falando de outra. Agora uma técnica de desenvolver. Está sempre mudando. Então o que a gente, como profissional, tem que fazer? Está se reciclando constantemente. Então para a gente, fala assim, você precisa aprender uma profissão nova. Para mim isso aí não é um problema. Agora pensa um professor de matemática que deu aula de matemática durante 20 anos. Fala, cara, você precisa se reaprender. Você precisa se reestruturar. Um advogado que fez a mesma coisa durante 20 anos, cara, você precisa mudar. Você precisa se reinventar. E o que é reinventar? É olhar as possibilidades. Porque senão, o que vai acontecer no futuro? Vai ter essa massa de inúteis que o Harari fala no livro dele, e ele fala, infelizmente, o governo vai te dar uma bolsa para te manter o básico. Alguns países, por exemplo, na Dinamarca, já tem uma legislação lá que estão com impostos em robôs. Então, quando você tem um robô na linha de produção, ele está sendo taxado para criar um fundo, já pensando no futuro, para poder pagar, dar uma ajuda para as pessoas. Sim. Agora, o que é legal de se você fazer essa pergunta para você mesmo? O que eu posso fazer? Ou aonde eu posso me mexer para poder não estar fora dessa onda? E olha, isso eu chamo de tsunami. Sabe aquela coisa? Quando chegar, não tem pra onde correr. Vai te engolir muito rapidamente. Então tem que se preparar nisso. Tempo, quanto tempo você acha para isso? Porque pode ser que de forma até errônea ou inocente, a gente acha que vai demorar muito para isso chegar, né? Porque talvez a gente aqui na base não sinta tanto, igual você que tem um contato maior com tecnologia. Na sua visão, quanto tempo que essa tsunami vai pegar um pouco mais forte? Talvez não precisa nem ser essa virada toda, mas assim, grandes impactos a gente vai sentir quando? A gente teve uma recessão muito grande no mundo por conta da pandemia e continua tendo. Muitos países ainda estão com inflação alta, taxas de juros altos. Então você vê que a economia ela não deu não reaqueceu completamente no mundo todo. No Brasil não é diferente. O que eu acredito é o seguinte: a hora que tiver um aquecimento econômico das empresas crescerem e tal, que a gente vai usar as melhores ferramentas do mercado e a inteligência artificial vai estar aí. E eu acredito que nos próximos 2 anos... 2 anos, a gente vai ter uma mudança drástica em muitas profissões.
O Fórum Mundial Econômico fala até 2030, mas eu falo que 2027, 2028, a gente já vai ter uma mudança já. Você imagina, profissões como administrador de empresas, contadores, é um trabalho burocrático. A ferramenta consegue fazer aquilo de forma automática. E por que a gente, o Brasil, aí vamos pegar assim, por que o Brasil às vezes não tem essa... Porque é muito caro a tecnologia. Olha que interessante. Quanto custa um profissional... Vou fazer uma conta simples, para você ver como a diferença nossa do Brasil para ter acesso a equipamentos. Equipamentos, software. Vou comprar um software. É caro. Imposto. Estados Unidos. Quanto ganha um cara lá, júnior? $5.000 por ano. Desculpa, por mês. Quanto custa uma BMW lá? 70, 80 mil dólares. A mais básica, tá? 80 mil, vamos colocar 80 mil dólares. Bom, se ele ganha 5 mil dólares por ano, por mês, uma BMW custa 80 mil. Quantos meses ele precisa trabalhar para poder comprar essa BMW? Então, 10 meses, vamos colocar, 65 meses ele consegue comprar. Então, se ele guardar todo o dinheiro dele, beleza. Vamos pro Brasil. Um cara júnior aqui. Ganha um salário de quanto? 2, 3 mil reais? Vamos colocar 2 mil reais. Vamos comprar um carro aqui, não vamos falar um BMW, porque senão... Vamos pegar um Toyota aí, sim. 200 mil. Quanto tempo ele vai levar para comprar esse Toyota? Guardando todo o salário. Então, essa é a diferença da gente ter acesso à tecnologia. Como aqui é muito caro, a gente não tem acesso. Então, demora muito para a gente ter acesso. Então, quando você vai falar assim, ó, eu vou automatizar um processo de uma empresa. Nos Estados Unidos faz todo sentido. O cara custa muito caro. 5 mil dólares, eu ponho lá para um equipamento, um robô, um sistema. Opa, economizei 5 mil dólares. Aqui eu estou economizando 2 mil. Então, às vezes, fala assim, puta, por 2 mil, deixa o cara aí. Não vou investir 100 mil dólares para botar um... Então, é por isso que eu acho que aqui demora mais. Agora, por que eu acho tsunami? Porque a hora que isso aqui vierem as grandes empresas, começarem a ter um ganho gigantesco, todo mundo porque vai a conta atrás. é justamente essa, né? O tempo de retorno aqui no Brasil demora muito mais, porque a tecnologia é muito mais cara, com certeza, mas é aquela, quando se vê do outro lado da balança, que o ganho da implementação da tecnologia é absurdamente alto, não vai ter gente que vai se negar a isso. Exatamente. E olha, empresa, ela vê o lucro. Né? Porque você concorda que nenhuma empresa é filantrópica? Ela tem que gerar lucro. Né? Sim. Então, o que acontece? Se uma empresa não está gerando lucro, ela vai fechar, ela vai morrer, porque não tem sentido aquilo. Agora, a hora que a empresa começa a ter um lucro bom e ela começa a usar ferramentas, fala assim, pô, eu tô aumentando meu lucro. Vou até contratar mais gente, mas porque eu tô ganhando mais. Então, é uma conta que é simples de fazer. Então, a hora que você começa a ver que a tecnologia começa a ter um ganho no final financeiro muito grande, por que não? Por que não investir? Ó, pega o agro do Brasil. Você vê tudo computadorizado. Quantas pessoas que teriam que estar trabalhando lá na plantação? Não precisa. Você faz um robô automático lá que ele mesmo anda lá, colhe tudo. E aí você deixa essas pessoas, às vezes, para trabalhos mais nobres. Sim. E chega a ser até engraçado, porque o agro, por muito tempo, ele sofreu preconceito de ser algo muito braçal. E é um dos ramos no Brasil hoje que mais usa a tecnologia. Exatamente. E aí é um outro ponto do Brasil que eu vejo que é complicado, porque a gente trabalha sempre nessa parte, né? Então, assim, a gente usa o trabalho, a soja e tal, e a gente às vezes exporta, né, o minério de ferro e compra o aço. Então, às vezes falta esse tipo de investimento, porque, vamos fazer aqui. Já faz tudo. Faz tudo aqui. Sim, e justamente que a gente é muito rico no sentido de recursos, né? Nossa, acho que só falta essa gestão, esse pensamento, essa consciência de realmente internalizar tudo. Voltando na Fluxflow, a pessoa que está nos assistindo agora, ela está pensando assim, poxa, legal, automatizar. O que dá para automatizar numa empresa hoje? Praticamente tudo, né? Desde do momento que você entra na empresa, até atividades básicas, até limpeza, né, se você for pensar bem. Porque tudo é questão de você analisar o esforço que eu estou colocando dentro de uma atividade, o quanto eu preciso recuperar daquela atividade. Então, quando você começa a colocar no papel, e aí você começa a usar indicadores, você começa a ver que tudo é possível você ganhar tempo. Então, às vezes você vai fazer um lançamento numa nota fiscal, no sistema. A pessoa está usando... Vou dar um exemplo simples que aconteceu comigo. A gente foi fazer um trabalho num grande banco e a gente percebeu o seguinte, abertura de conta. Então, cada um abria uma conta mais ou menos em 1, 2 minutos ali.
Aí o pessoal chamou a gente e falou, Fábio, vamos automatizar aqui, como a gente consegue ganhar tempo aqui na automatização? Então tinha 5 caixas. Aí a gente olhou os 5 caixas e falou, tá bom. Aí a moça fazia tal, aí ela imprimia. Tinha uma impressora. Então o que acontece? A pessoa fazia rapidinho, quando chegava lá na impressora tinha uma fila, porque a pessoa mandou imprimir, a outra pessoa... Aí chegou no final do relatório, eu coloquei assim, o que eu preciso? O que eles precisavam? Eu falei, compra uma impressora para cada micro. Uhum. Aí eu falei, não, mas e o processo? Não precisa do processo, o processo está ótimo. Sim. Sabe? Às vezes é um investimento de um recurso que você tem um ganho de produtividade maior. Uhum. Então, quando a gente olha para isso, tudo pode ser... Eu gosto de andar na empresa, você vai começar a andar assim, o que você está fazendo aí? Ah, tô fazendo Excel. Deixa eu ver como é que você faz. Cara, podia dar uma melhorada. Legal. Sabe? Porque você vê que tudo tem espaço para melhorar. Sim. E quando você olha do ponto de vista assim, de robotização, de sistema, você vê que, opa, olha, entra... A gente gosta de falar assim, ó, entra um produto, existe um processamento e sai um resultado. Uhum. Né? E às vezes eu gosto de falar assim, quando entra lixo, né? No sistema sai um lixo informatizado, mas continua sendo lixo. Então tem que tomar muito cuidado também de você não informatizar muita coisa, não automatizar muita coisa, que não vai ter um resultado... Sim, mas eu gostei muito desse exemplo que você deu, porque acho que quando a gente fala de automatização, de tecnologia, as pessoas meio que automaticamente pensam em botar um monte de robô dentro da empresa, né? E esse exemplo que você deu, ele assim, poxa... Não, você não precisa nada, coloca só mais impressoras. Assim, é uma tecnologia altamente disponível, impressora, você só vai ter que colocar uma para cada um. Né? Eu acho que até a pessoa ficou assim, caramba, eu paguei uma consultoria para isso. Né? Que curioso, mas realmente é necessário de fato essa visão do consultor, porque óbvio, você não vai no achismo, você vai no processo. Claro, a gente foi lá, mediu o processo, né? Usou os indicadores, só que no final você fala assim, olha... A solução é essa, muito tão mais simples. barata, né? Tem até tem um exemplo que eles falam, né, que tinha uma empresa que tinha caixa de pasta de dente, então as pastas de dente entravam na caixa e eles vendiam. E tinham muitas caixas com vazias. E ele ficou desesperado, o cara falou, cara, como é que eu consigo resolver esse meu problema? Me chamaram engenheiro, tal, aquela coisa. E todo mundo, não, vamos botar um sensor, medir o peso da caixa, tal. Até que chegou um cara da produção e falou, pô, por que você não coloca um ventilador? A caixa passou, o ventilador tá aqui. Se a caixa é vazia, ela sai fora da linha de produção. Tá errado. Sim, olha que simples. Que grande genialidade, né? Então, às vezes a gente fica pensando também, a gente até brinca, né, de ficar colubrando, né, de você fazer coisas, tecnologias da NASA, né? Às vezes você faz coisas simples, você consegue ter ganhos de... É tecnologia na medida certa, na medida né? certa, que legal. Fábio, é o seguinte, estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo, mas eu não poderia encerrar ele sem que você, de fato, trouxesse a frase que eu pedi. E eu tô curioso para ouvir essa frase, porque assim, durante o episódio você já citou livros, pensadores, várias frases que eu falei, caramba, essas são as soltas durante o episódio, então quero ver qual que é a que ele preparou de fato para trazer para nós hoje. Qual é a frase? Olha, eu tenho 2 frases que eu fiquei pensando quando você falou, né? Eu tenho muitas frases minhas, né, que eu fico falando durante o dia, né? E eu fiquei pensando em algumas e 2 que são realmente mostra muito da forma como eu trabalho, da forma como eu sou. Então, a primeira é assim, ó, eu vigio meus pensamentos, escolho e alimento os que me fortalecem. Então, tem tudo a ver comigo, porque às vezes a gente vai ter pensamentos negativos e se a gente ficar alimentando esses pensamentos negativos, a sua vida vai... Eu gosto de brincar, né? Se você tá no poço, se você olhar para baixo, você só vai ver escuridão. Mas se você olhar para cima, você vai ver uma luz. Então, assim, vamos mirar na luz, né? Legal. E uma outra frase que é do livro do Poder do Subconsciente, do Joseph Campbell, que ele fala o seguinte, que é... Todos os dias, em todos os pontos de vista, vou indo cada vez melhor, e melhor em todos os sentidos. Uau. Então isso é uma coisa que eu repito sempre. Às vezes eu acordo e já falo isso. Porque quando eu penso, ó, todos os dias, em todos os pontos de vista, é como se eu fosse, como é que eu posso ser melhor? Melhor pai, melhor marido, um melhor amigo, um melhor empresário, um melhor trabalhador, como é que eu consigo ser melhor? Então, e ser melhor em todos os pontos de vista é exatamente isso. Olha, todos os dias, em todos os pontos de vista, vou indo cada vez melhor, e melhor em todos os sentidos. Então, é avançar um pouquinho, é aquele 1%, ó, avança um pouquinho aqui, estuda uma coisa diferente ali, né? Perdão da palavra, faço cagada, né? Erro pra caramba. Sim. Mas legal, ó, errei, beleza, ó, não tem vergonha de pedir desculpa. Errei, tem que pedir desculpa, peço desculpa. Agora, o importante é como é que eu consigo melhorar, como é que eu consigo avançar. E aí,
Por isso que isso vai tendo um alimento aí, de você tá sempre, sabe? Ó, e esse ciclo é muito poderoso. Vou crescendo na escala, vou subindo um degrauzinho. Que legal, que legal. Fábio, eu tô muito agradecido, muito obrigado mesmo. Foram grandes os aprendizados de hoje. Você é uma figura muito carismática. Obrigado de novo por ceder seu tempo para nós. Eu vou rever esse episódio com certeza algumas vezes aí para eu pegar esse monte de pílulas que você trouxe para nós. Queria deixar para você aqui uma lembrancinha aqui da Pocket para você, com muito carinho de verdade, e com os votos e o desejo de que todos os seus empreendimentos, porque eu identifiquei isso, né? Você tem essa atitude empreendedora, então que todos os seus empreendimentos sejam muito bem sucedidos, que você tenha muita prosperidade. Considere sempre que quiser esse espaço, esse canal aqui para você trazer novidades. Você está há 2 anos nesse empreendimento, mas eu tenho certeza que teríamos muito mais história para contar, e daqui para frente eu tenho certeza que você vai alavancar muito e muito ainda. Então, parabéns pela sua atitude empreendedora, tá? Parabéns por tudo aquilo que você vem construindo. Faça suas considerações finais também e não se esqueça da nossa frase do mantra aqui do canal. Não, tá ótimo. Primeiro, Cláudio, agradecer muito assim, o momento. É legal compartilhar. É legal que todo mundo que tem uma experiência, uma carreira na vida, e independente do que você faça, eu tive a experiência, a felicidade na minha vida de ter encontrado muitas pessoas boas durante o meu caminho. Pessoas também ruins que foram também muito aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, eu conheci pessoas extremamente competentes, sem formação acadêmica. E pessoas com muita formação acadêmica e, praticamente, pessoas que estão passando necessidades. Então, você vê a loucura disso. Então, a pessoa, eu vejo muito que não significa o quanto você sabe, mas eu acho o quanto você aplica, o quanto de ação você põe. Então, parabéns para você por ter essa iniciativa aqui. Eu acho que isso aqui vai avançar muito. Então, parabéns por essa iniciativa. Obrigado. E também agradecer o momento, né? Compartilhar. Todo mundo que vive aí no mundo empresariado hoje. Como é que o pessoal faz para te encontrar? Legal. Eu tenho o meu podcast, na verdade, eu tenho um canal do Instagram, né? Chama Luchini Rumo Certo. E também tem um pessoal, né? Fabio.luiz.luchini, que também está no Instagram. Tem no YouTube, então Fabio.luchini no YouTube e no LinkedIn. No LinkedIn também tá fácil, é Fabio.luchini, também conseguem me encontrar lá. Ótimo, eu vou deixar tudo aqui, pessoal, para vocês verem lá, porque eu terminando esse episódio, eu vou ter que entrar lá para consumir mais conteúdo do Fábio, com certeza. Não, mas é isso aí, mas eu fico muito, muito contente aqui de poder conversar. Eu gosto muito de bater papo. Se pegar o Fábio de 20 anos atrás, não gostava muito, mas hoje gosta. Mas o de hoje gosta. Chamei num bom momento, né? Chamei na hora certa. Que legal, que legal. Então, se puder, o nosso mantra aqui, eu fico bastante agradecido. E mais uma vez, todo o sucesso do mundo para você. Eu sou o Fábio Luchini, sou pocket, mas faço grande. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado do seu tempo, da sua atenção. E, de novo, não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que um conteúdo como esse fez você ter várias reflexões, vários insights, ideias, deu para olhar bastante para dentro aí de coisas que talvez precisa mudar, algumas atitudes, assim como aconteceu comigo. Então, vamos continuar nesse ciclo positivo, tá bom? Divulga aí para o máximo de pessoas e eu vejo você no próximo episódio. Até mais.